bem-vindos a mais um Dai na Europa. Hoje eu tô muito bem acompanhada pela minha linda filha Sara. Eu e a Sara vamos conversar com vocês hoje sobre dicas, informações importantes para você que vai alugar, contratar um serviço de hostel ou um serviço de hotel aqui em Portugal. Essas dicas eu tirei da nossa própria vivência, nossa experiência, né? E também da experiência dos nossos clientes aqui na Voar Mais com Elite. Espero que vocês gostem. A primeira informação importante é sobre o horário do check-in. O horário de check-in padrão aqui em Portugal são às 14 horas, às 2 da tarde, horário de Portugal. Quando eu comprei as nossas passagens, a nossa hospedagem, né, foi um pacote de viagem, nós não tínhamos essa informação. Pela pouca experiência e tudo mais, euforia de tantas informações para a gente se organizar, não nos atentamos que nosso voo chegava aqui por volta das 5h30 da manhã em Lisboa e o nosso check-in era só às 2 da tarde. E aconteceu um fato muito desagradável. Nós tivemos que ficar desse horário que desembarcamos em Lisboa até às 2 da tarde, sem conseguir ter acesso ao nosso apartamento. Então, eu com as crianças, o esposo e meu cunhado, ficamos com as malas a passear em Lisboa, super cansados da viagem. Paramos ali nos cafés, paramos em algumas praças, andamos com as malas arrastando na rua. Não foi, Sara? Foi. Até a Sara ajudou a arrastar as malas, pessoal. Bom, foi uma experiência válida, né? Agora é um aprendizado que eu vou levar para a vida toda. Mas eu já deixo de dica aqui antemão. Então, se vocês vão fazer essa contratação, já fiquem espertos. Ou contratem aí um voo que lhe permita chegar após as 14 horas, ou um pouquinho antes, mas que você não fique esperando tanto como nós. Ou você já faz a alocação, né? Enfim, para um dia antes, porque se você alocar um dia antes, independente do horário que você chega, você consegue fazer o check-in, tá bem? 100% dos hotéis e dos hostels são assim? Não, isso é um padrão de 90% aqui do setor hoteleiro. Pode ser que você, de repente, alugue num lugar que te abra essa brecha? Pode ser que sim, mas eu, por exemplo, aluguei num dos maiores hotéis de Lisboa, que tem uma rede bem grande. Ele tem mais de 8 hotéis lá em Lisboa, em várias cidades diferentes, né? Em vários lugares. Enfim, eles não têm flexibilidade nesse quesito do check-in. O check-out é feito meio-dia, então se programem também para quem vai a outro hotel ou quem, enfim, vai trocar de cidade, o check-in precisa ser entregue ao meio-dia. A segunda informação é referente, no ato da sua compra, vocês precisam verificar se pode ter taxas, se as taxas estão inclusas ou se pode ter cobrança de taxas adicionais. Normalmente em sites como o Booking já fica lá digitado, né? Lá nas acomodações, especificações, ele tem informando o valor de pagamento e poderá ser adicionada, inclusa taxas adicionais ou já tem todas as taxas inclusas. O que seriam essas taxas adicionais? Taxa de serviço de limpeza, por exemplo, que alguns hostels e hotéis oferecem. No hotel que nós ficamos, eles cobraram 2 euros a diária por pessoa para limpeza. Não era opcional, era obrigatório e a gente pagava isso em espécie lá no hotel. Então, no primeiro dia que a gente fez o check-in, já tivemos que pagar essa taxa já para todos os dias, né? Então, você já coloca isso no seu planejamento e já checa isso quando você for contratar essa hospedagem. Que nem sempre o valor que está lá no site é o valor que você vai pagar pela hospedagem sim, mas pode ocorrer taxas adicionais. Outra possibilidade de taxas adicionais é quando você inclui pets ao seu pacote. Então, muitos lá no Booking mesmo, ele fala, para pets é só nos informar e não haverá cobrança adicional. Outro já informa, aceitamos pets, informe e poderá haver cobranças adicionais. Outro ponto a se considerar é a distância do teu hostel, do hotel que você vai ficar, ao lugar que você se acomodará, né? A distância ao centro principal. Então, daí eu vou me acomodar em Lisboa e qual é a distância do meu hotel, do meu hostel ao centro de Lisboa. Então, realmente eu vou turistar e eu quero saber. Você precisa verificar isso antes de fechar. Porque tem pessoas que não observam isso, depois se acomodam em alojamentos longe do ponto turístico, né, do centro da cidade, depois a locomoção fica mais complicada ou até mais cara no teu orçamento.
E aí não compensa, sabe aquela história? O barato sai caro. Então, o ideal é você procurar alojamentos que não fiquem localizados no centro, porque esses são bem mais caros, que fiquem próximo, uma distância que você pode ir a pé, ou mesmo pegando um transporte público mais em conta, né? O metro, ou enfim, um comboio, tá bem? Ou utilizar até um trotinete, por exemplo, como aqui em Portugal muitas pessoas utilizam. Tô usando Lisboa como referência, pessoal, mas assim, há turismo aqui para toda a região de Portugal, tá bem? É que Lisboa realmente é um dos lugares mais procurados. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o nosso canal crescer. Eu conto com a sua colaboração. Obrigada! Outra pesquisa importante a se fazer é referente a estacionamento. Se você planeja alugar um carro, né, alugar um veículo para transitar aqui no país, é importante que você pesquise se a sua acomodação, né, o hotel ou hostel tem a vaga de estacionamento ou se próximo tem algum lugar que você possa utilizar diariamente para deixar o seu veículo. Porque alguns lugares mais próximos de pontos turísticos, realmente para se estacionar é muito complicado. Então, a pessoa pensa no bom hotel, pensa em contratar o carro, mas não pensa no estacionamento. E aí acaba pagando bons euros aí num estacionamento particular e fica aí depois com seu orçamento de viagem mais caro. Da sua hospedagem, já tem avaliação de usuários, né, que já utilizavam esse serviço. E essas avaliações são valiosíssimas. Por quê? Porque de repente ele é muito bem avaliado e de repente ele tem uma avaliação média ou ruim. E quando você vai ler os comentários, já fica ali nítido se aquele acomodação é para o teu perfil ou não. Quando eu e meu esposo fizemos a cotação, haviam aí duas oportunidades na mesma faixa de preço. A questão era, acho que 11 ou 12 euros de diferença de uma para outra, tá bem? E não era por pessoa, era do pacote já fechado. E aí eu falei, que dúvida, né? 12 euros a mais ou a menos, deve ter alguma diferença. Quando nós pesquisamos as avaliações dos hotéis, desculpa, nós percebemos que aquele 12 euros mais em conta tinha uma avaliação superior. Fomos ler as avaliações, aquele que havia com avaliação inferior, tinha um pessoal reclamando de mofo, de um problema de mau cheiro no banheiro, que acho que era um problema de encanação, e eram em datas diferentes, né? Começo, meio e final do ano. Então, eu entendi que passaram-se meses e não foi resolvido esses problemas. E a minha família, as crianças têm alergia, né? Eu também tenho. Então, rinite alérgica, sinusite. Então, a gente optou um lugar que não tivessem as avaliações mais voltadas para esse nicho, né? De mofo, umidade e mau cheiro. Então, eu fiquei com um hotel que até foi 12 euros mais em conta e não me arrependi. Foi um hotel maravilhoso, nós ficamos nesse apartamento por 4 dias, super atendeu nossas expectativas, na verdade superou, era super organizado, bem equipado, tinha tudo funcional. Tinha máquina de lavar, enfim, o banheiro bem equipado, secador, o quarto era muito confortável, colchão confortável. Eu contratei um apartamento e os meninos dormiriam em sofás, camas, né? Então, a gente ficou com essa preocupação de não serem confortáveis, e foram confortáveis. Então, vale muito vocês verem as avaliações, tá bem? Porque, como eu disse, o barato sai caro. Já vi casos de pessoas que chegaram aqui e falaram, nossa, o hostel que eu contratei é uma espelunca, eu fui pelo valor mais barato, me dei mal, a cama é ruim, o colchão é pé. É preciso também verificar toda a infraestrutura da acomodação de vocês, né? Então, assim, se vem com máquina de lavar, se vem com itens da cozinha, se você tem direito à troca de toalhas, enfim, tudo o que pode oferecer a sua acomodação, tá bem? Ah, Dai, eu vou contratar um hostel. A cozinha é compartilhada, você tá contratando um quarto, o banheiro é compartilhado, o seu quarto é compartilhado. No caso do quarto ser compartilhado, existe o quarto misto. Muita gente me pergunta o que seria o quarto misto. É o quarto que aceita tanto homens quanto mulheres e pessoas de todos os gêneros. Então, a pessoa não pode chegar e falar assim, mas eu não vou dormir com pessoas de gêneros diferentes no mesmo quarto que eu. Sinto muito, você contrata uma hospedagem com quarto misto. Então, você vai ficar no quarto misto, tá bem? Não tem distinção de gênero nem idade. Agora, quando o quarto tá lá, quarto masculino, então você entende que só
pessoas do sexo masculino vão frequentar aquele quarto, tá bem? Uma dica importante, quando vocês forem contratar hostel, verifiquem se o banheiro, a casa de banho, como chamam aqui em Portugal, é interna ou externa, né? Porque há hostels que, além da casa de banho ser compartilhada, esse banheiro também fica na área externa do alojamento. Tudo isso é muito importante para vocês considerarem, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. E se você ainda ficou com alguma dúvida, ou você deseja um serviço profissional para te ajudar na contratação da sua hospedagem e mesmo das suas passagens aéreas, conte com a Voar Mais com Elite. Nós estamos aqui para te atender. Pode pedir para falar comigo. Até logo e tchau, tchau!